Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede o dom da vida, essa oportunidade de estarmos juntos para usufruir desse melhor dia que é hoje, para aprendermos, para termos o conhecimento, termos um estudo ótimo, maravilhoso, de bom entendimento, de bom conhecimento. E o tema da nossa mensagem hoje, então, é Revestido estais em Cristo. O texto inicial se encontra lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Então, amados, todos foram revestidos de Cristo. Quando Cristo subiu ao madeiro, onde ele gritou Tetelestai, onde uma nova aliança foi firmada, então todos os eleitos foram revestidos de sua glória, foram revestidos em Cristo Jesus e naquele momento foram batizados em Cristo. Então todos os cristãos, todos os eleitos foram revestidos em Cristo. Essa passagem revestidos em Cristo aqui, o quais Paulo fala em Gálatas, Paulo fala para aquele povo, olha, vocês que são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, vocês foram batizados em Cristo Jesus na sua morte. E na sua morte, através do batismo, os quais vocês foram batizados, vocês também foram revestidos de Cristo pela fé, por essa graça maravilhosa, a qual ele entregou em vocês em favor imerecido, onde vocês não mereciam, onde vocês não tinham o conhecimento, mas ele se entregou para resgatá-los para ele, e através desse resgate, através da sua morte, através daquele momento, houve-se batismo, um batismo na cruz, onde todos foram batizados na cruz, todos aqueles que pertencem a Cristo, todos aqueles que são mediante a fé em Cristo Jesus, foram batizados em Cristo na sua morte, e através da sua morte também foram revestidos de poder, de glória, de conhecimento, de revelação. Então, mas o povo gentílico, como todos sabem, foram alcançados pelo poder da pregação. O povo gentílico não conheciam a Deus, não conheciam a Cristo Jesus. Eles conheciam, eles adoravam deuses pagãos, como muitos tinham suas tradições, serviam a Deus Baal, serviam a mais deuses. Então, assim era o povo gentil. O povo gentil adorava esses tipos de deuses, os quais eram feitos de escultura, de madeira, de barro, de gesso, seja lá como fosse a escultura. Ali eles prestavam culto a essas esculturas e ali eles achavam que aquelas imagens, aquelas esculturas, traziam um milagre, traziam a salvação, traziam o que eles pedissem a elas. Então, os gentios só foram revestidos de Cristo quando eles tiveram o conhecimento da palavra de Deus, quando eles foram ter essa revelação, quando tiveram esse entendimento, quando foram alcançados pelo poder da pregação, eles entenderam que também faziam parte da família de Deus. Então eles foram foram alcançados, foram revestidos, foram batizados também, porque todos aqueles que pela fé crescem em Cristo Jesus foram batizados e revestidos. Então, através do sacrifício perfeito de Cristo, todos tiveram a oportunidade, todos foram revestidos de Cristo Jesus mediante a fé. Lá em Romanos 13:14 diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo mais uma vez fala do revestimento, Mas esse povo de Roma, amados, era um povo assim que eles não queriam dar muito crédito aos frutos do Espírito, ao que realmente agradava a Deus. E sim, viviam uma carnalidade, que só queriam trazer os desejos carnais, os desejos os quais o mundo até hoje, está aí de graça, quem quer, dando a oportunidade de receber. Então, nesse caso aqui, Paulo avisa, dá um esclarecimento a esse povo, olha, irmãos,
Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam dos frutos do Espírito, vivam mediante, né, Cristo Jesus, né? Não fiquem premeditando como satisfazer a sua carne, não ficam pensando, né, nesses desejos carnais, no que vocês podem fazer carnalmente, mas venham pensar em fazer coisas, né, que o Espírito se agrade, venha fazer os frutos do Espírito, venha colocar em prática. Não fique pensando no que você vai fazer para satisfazer a sua vontade carnal. Fique pensando no que você vai fazer de melhor para agradar a Deus. Amados, hoje sabemos muito bem diferenciar o que é viver no Espírito e o que é viver uma carnalidade. Muitos colocam essa carnalidade, não querem assumir os seus desejos, não querem assumir essa satisfação, né? Esse satisfaz da carne, né? E dizem que são demônios, dizem que é o diabo. Por quê? Porque não são homens nem mulheres capazes de admitir que são seus próprios desejos. Você não luta para que esses desejos venham ser freados. Você não luta em mudar. Você só quer viver numa carnalidade vocês se esquecem de se revestir de Cristo, de se revestir do Espírito Santo. Porque, amados, o Espírito Santo está aí, dormindo, quieto, porque ele é educado. Porque você só está dando oportunidade para satisfazer a tua carne. Enquanto você estiver nesse satisfazer da carne, o Espírito Santo nunca vai se manifestar. Por quê? Porque você não dá lugar, você não dá chance, você não quer, né, esse revestimento, você não quer que o Espírito Santo venha trazer em si esses frutos. E ele é educado, ele sabe, né, ele é paciente, ele sabe até quando você vai querer despertá-lo, né, esses frutos em você. Então, assim Paulo fala, vocês revistam-se do Senhor Jesus, vivam pelo Espírito, não venham satisfazer, né, os desejos da carne de vocês. E amados, assim somos nós temos que frear essa carne. Toda vida que os desejos carnais vierem, que eu sei que vai trazer má consequência para mim, eu tenho que freá-lo, eu tenho que trazer para mim viver, eu tenho que colocar em prática os frutos do Espírito, esse revestimento do Senhor Jesus, o qual todos os eleitos temos esse revestimento. Agora você está procurando esse revestimento, o qual você foi revestido, ou você está procurando os desejos da sua carne, os desejos que o mundo te oferece, que não traz benefício algum, só traz sofrimento, só traz dor, só traz o quê? Decepção. O que é que você está querendo na tua vida? Você está querendo ser revestido do Espírito Santo, de Jesus Cristo, dos frutos bons, ou você quer sempre satisfazer os desejos da tua carne, o que o mundo te traz, o que o mundo te mostra? Isso cabe a cada um de nós, amados, lutarmos contra isso. Eu sei que é difícil, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. É uma luta diária, mas temos que saber freá-las. Temos esse discernimento, temos o Espírito Santo a nos dar força, a nos fortalecer e nos colocar em firmeza para que esses frutos não venham a ser elevados, né, na nossa carne, para que eles não venham a tomar mais vigor, poder, porque somos eleitos, somos filhos de Deus, somos templos do Senhor, o Espírito Santo habita em nós, então temos que andar pelos frutos do Espírito, temos que ser, né, fomos revestidos, então temos que colocar em prática esses frutos, deixar de lado as vontades da carne. Toda vida que a carne quiser se levantar, então você, como é um revestido em Cristo Jesus, eu não vou fazer isso porque isso vai me trazer mais consequências, isso são obras da carne, eu vou viver os frutos do Espírito, e você que é revestido vai viver esse revestimento em Cristo Jesus. Amados, para entendermos mais um pouco, em Romanos, no capítulo anterior, no mesmo capítulo 13, eu vou ler do 11 ao 13, para que vocês venham entender esse 14, diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com
com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades sexuais e depravação, não em desavenças e inveja. Para chegar ao 14, né? Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, como podemos ver aqui, que esse povo levava mais para quê? Para as vontades da carne, para a bebedice, para, né, imoralidades, desavenças e depravações e inveja. Então, tudo isso era o que? Era um desejo da carne, era um desejo os quais eles eram desejos das trevas, os quais eles tinham que deixar de vivê-las, para quê? Para que a luz viesse, né, reinar, para que a luz viesse tomar a sua posição. Então, assim, amados, são os eleitos de Deus. Muitos eleitos são eleitos, mas vivem uma carnalidade por não ter, né, o entendimento e o conhecimento da verdadeira, genuína palavra, dessa luz, a qual é Cristo Jesus, né? Cristo é portador da luz, Cristo é luz, para todo sempre luz. Então nós cristãos temos que estar nessa luz, vivendo os frutos do Espírito, vivendo as boas obras, esse revestimento, deixando para trás, deixando de lado essas trevas, que são o quê? Os desejos carnais. Então temos que ter esse conhecimento. Então, quando temos esse conhecimento, Paulo fala eles que, né, o tempo, eles tinham que compreender esse tempo, né, que chegou a hora deles despertar desse sono, deles acordarem, deles viverem essa luz, deles deixarem para trás esses desejos carnais os quais eles vivem. Paulo fala isso, vocês têm que acordar, você tem que se despertar, que a salvação está mais próxima, porque eles esperavam um Salvador, ou seja, quando Cristo morreu, foi entregue, ele prometeu voltar. Então, ele estava esperando esse retorno, ele estava esperando essa salvação, né, que foi quando Apocalipse revela tudo isso, o que aconteceu, o que eles estavam esperando. João viu e João, né, testemunhou. Então, tudo isso aqui, eles estavam esperando essa salvação. E Paulo fala que estava mais perto do que longe, que eles viessem deixar de lado as trevas, de deixar aquele mover carnal, e que eles viessem viver a verdadeira luz, viessem viver esse revestimento que era Cristo Jesus mediante a fé. Então, mas é por isso que nós cristãos temos que estar sempre o quê? Mediante essa fé, mediante esses frutos, porque sabemos que que esses frutos é a base, né, da nossa vida. Por quê? Porque como é que eu sou cristão? Como é que eu sou revestido de Cristo Jesus? Eu tenho esse revestimento, eu tenho essa salvação, eu tenho essa justificação, eu sou um filho eleito, eu fui predestinado para viver os frutos do Espírito, e eu vou colocar a luz para cá, os frutos do Espírito para cá, e vou viver só uma carnalidade. Só uma carnalidade, vou só trazendo esses desejos carnais, esses desejos os quais o mundo nos dá gratuitamente, amado. Mas as consequências quais serão? Né? Serão boas consequências? Você vai estar reinando em vida? Ou você vai estar numa derrota? Você vai estar sempre, né, tendo um mau dia, um mau momento, você nunca vê nada prosperar na tua vida? É isso que você quer? Eu creio, amados, que todos que estão aqui, que têm o entendimento da graça, não querem isso para as suas vidas. Querem estar vivendo, reinando em vida, apreciando os mais maravilhosos dias, as mais belas, né, paisagens, os mais belos frutos, os quais Deus, né, colocou para que viéssemos apreciar, para que viéssemos usufruir. Então, mas para isso, temos que estar vivendo esse revestimento, vivendo os frutos do Espírito, vivendo uma boa obra, vivendo sempre como Cristo quer que vivamos, como filhos obedientes, como os filhos, né, sempre vivendo para agradá-lo. E você, quando está vivendo na carne, amado, você não está agradando a Deus. Por quê? Porque Ele te deu os frutos do Espírito, Ele te deu o que você deve, Ele te revestiu para você saber o que você deve andar, como você deve agir.
Agora você deixa de lado esses frutos e você vai viver só a carnalidade. Muitos vivem uma carnalidade porque realmente não foram escolhidos, não foram predestinados como filhos de Deus. Mas muitos, amados, vivem na carnalidade por quê? Porque deixam de lado os frutos do Espírito. Não escutam a voz do Senhor, não escutam a voz do Espírito Santo te falando, te testificando o que você pode ou não fazer, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Tampa os ouvidos para não escutar a voz do Espírito. E vão vivendo essa carnalidade, até chegar a um certo ponto de ser disciplinado, de ser corrigido. Aí então irão acordar, vão despertar desse sono e vão viver os frutos. Mas para isso teve que haver o quê? Uma consequência, teve que ter uma disciplina, teve que ter um açoite. Não vieram viver os frutos do Espírito, né, com amor, como se deveria ter, né, vivido antes. Não deram ouvido para os frutos do Espírito, não deram ouvido para o que o Espírito estava, né, falando aos seus corações. Então, amados, hoje entendemos claramente isso. E quando sabemos, quando queremos ir para um lado, né, da carnalidade, já freamos, já entendemos que aquele lado não pertence a nós, porque somos eleitos, somos filhos de Deus, temos os frutos do Espírito e temos que viver os frutos para agradá-lo, para estarmos aqui sempre em perfeição e sempre vivendo o melhor de Deus. Então, mas temos que ter esse entendimento, e isso é maravilhoso quando temos esse conhecimento, esse entendimento através da graça de Deus. E, amados, essa mensagem a qual eu deixo vocês nesse dia, né? Todos os eleitos foram revestidos, né, do Senhor Jesus, pela sua morte, pela consumação. Hoje somos revestidos pelo Espírito Santo e somos testificados por Ele. Então agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça pela oportunidade que Deus te dá de mudar, de sair, de frear essa tua carne, essa tua carnalidade, para que tu venha viver os frutos do Espírito, reinando e aproveitando cada vez mais essas maravilhas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos refúgio, em Ti encontramos a paz, em Ti encontramos o amor devido. Pai, graças te damos porque somos revestidos do Senhor e pela fé, Pai, cremos de forma exata que o Senhor nos predestinou para viver os teus frutos, para viver o melhor dessa terra. Como o Senhor prometeu àquele povo, Pai, colocar eles numa terra prometida onde manava leite e mel. E hoje, Pai, vivemos essas maravilhas. Eu sei, Pai, que aparecem muitas coisas, né, o qual nos confronta, o qual nos entristece, mas deixamos de lado isso, porque isso não nos pertence. Vamos ouvir a Tua voz, vamos viver os Teus frutos, porque só assim, Pai, nos alegramos e temos a certeza que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor sempre quer ver nós alegres, nós vivendo os teus frutos em obediência. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados? E você que assistiu esse vídeo até aqui, amados, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para que o YouTube venha te notificar. Dá seu like, compartilhe para que demais pessoas venham alcançar esse entendimento, venham alcançar esse conhecimento da graça de Deus, e que eles venham ouvir essa mensagem, o Espírito Santo venha, né, testificar na vida de cada um dos eleitos. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.